acredito na lei da semeadura, né? Sou cristão também. E eu acredito que a igreja ela tem um papel muito relevante na sociedade. Por muito tempo, após a colonização do Brasil, né, que foram feitos por portugueses e católicos, eu acredito que o que foi plantado dentro das igrejas e o que é plantado ainda hoje, ele tem uma colheita. O grande problema é que as pessoas não estão recorrendo mais às igrejas, né, e estão plantando fora daquilo que é o cristianismo. O celular tem prejudicado muito as famílias, né? A degradação das famílias tem acontecido. Nós perdemos aquela coisa das fazendas, né? De almoçar junto, de jantar juntos, de ter um momento ali de comunhão entre famílias, e normalmente isso tem acontecido basicamente aí nos domingos ou em datas comemorativas, né? Então tudo que nós estamos plantando fora daquilo que é realmente o amor, a comunhão, né? O cristianismo dentro da família, nós estamos colhendo. E eu até gostaria de fazer uma pergunta ao padre e eventualmente ao pastor Naman, né, de como eles têm observado as pessoas que têm chegado à igreja, né, no sentido de uma mudança, né? Antigamente chegavam ladrões, assassinos, e hoje em dia eu tenho visto, e eu apesar de ter uma formação em administração de empresas, eu tenho uma pós-graduação em formação em psicanálise. Eu amo estudar o comportamento humano, né? Então eu queria uma análise deles também, se assim for possível, dessas pessoas que têm chegado hoje com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, que é o mal do século, né? Então a gente tem visto essa mudança. Antigamente chegavam às igrejas assassinos, ladrões, bandidos. Hoje em dia tem chegado essas pessoas com doenças emocionais. Houve uma transição, porque plantamos errado e estamos colhendo errado. Eu quero agradecer a pergunta do Carlos Henrique, é uma pergunta muito pertinente. Onde é que houve uma mudança na sociedade, né? Então, anteriormente, você recebia na igreja, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estavam marginalizadas do ponto de vista social, né? Exceto os pobres, porque eles não iam também para a igreja, porque eram também não bem compreendidos. A igreja, ela tem uma postura institucionalizada, né? A sociedade mudou e ela continua institucionalizada. A resposta para os problemas de depressão, de pânico, de sofrimento humano, do ponto de vista psicológico e emocional, é as pessoas como eram aquela outra resposta. Elas crerem em Jesus, elas crerem em Cristo. Cristo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a mesma pessoa que mora no coração das pessoas. Então, quando você crê nisso, a sua situação ao seu redor, do ponto de vista psicológico ou emocional, interior, ele vai mudando. E do ponto de vista social também. Porque daí você tem um poder que habita você, que é o próprio Deus, que te encoraja, que te empodera, que te capacita para enfrentar as dificuldades de ordem, vamos dizer, que você encontra, o social ou pessoal. O problema é que a gente institucionaliza as coisas, né? E quando você institucionaliza, você põe as regras, e se as pessoas não se encaixam dentro dessas regras, elas não conseguem entender, né, como é que elas podem fazer. Então, religião, religiosidade, isso não resolve o problema do ser humano. Quem resolve, e o que resolve, é as pessoas de fato crerem em Jesus. Aí eu tenho condição de enfrentar a minha depressão, eu tenho condição de encarar os sofrimentos sociais, relacionais, enfim, a vida muda. A vida muda quando você crê em Jesus. A instituição é uma mera ferramenta, às vezes ela erra, às vezes ela acerta. Agora, se o crivo for Cristo e a palavra, aí a instituição ela tem que vamos dizer assim, se reformar. Ela tem que reconsiderar a sua vida. Ela tem que mudar para que ela responda às ansiedades da sociedade. Padre Neilson, sua vez. De fato, é muito relevante a pergunta do Ricardo, porque nós hoje recebemos uma comunidade que aproxima-se da igreja doente, uma comunidade que de fato está padecendo por enfermidades muitas vezes psíquicas. E é interessante porque se antigamente vinham à igreja por uma conversão, uma mudança de vida, hoje elas vêm por uma cura. Isso daqui para mim tem um problema muito grande, porque a cura sim a gente encontra em Cristo, sem dúvida alguma.
Mas se a gente também não buscar a igreja por um aspecto de conversão, a gente não tem uma mudança de vida. Então, somente a cura não nos muda. O que nos muda é a conversão. E por isso, eu tenho medo de uma sociedade que se diz cristão, mas não vive como cristão. Porque nós precisamos de pessoas que se identificam como cristão, mas ajam como o próprio Cristo. Porque senão, vã é o que nós estamos falando. Este ano é bem interessante, já sei que está fechando nosso tempo, mas a Páscoa cristã desse ano, a passagem de Cristo da morte para a vida, coincide-se com a Páscoa judaica esse ano. Dificilmente essa data bate no mesmo tempo. E se elas batem, Páscoa judaica nos fala da mudança do povo que sai do Egito, fugindo do faraó, da escravidão, para uma vida nova. E nossa Páscoa nos fala dessa passagem da morte para a vida. E quando a gente consegue, nesse mesmo ano, celebrar esses dois eventos, nós estamos falando que a morte para a vida é também a saída da escravidão para uma vida de liberdade. E que escravidão é essa que nós queremos sair? Essa escravidão que tem nos alienado, dessas ideologias que tem nos escravizado. E nós precisamos, de fato, sairmos dessa escravidão para chegarmos à vida. Da morte que tem nos causado todas essas ideologias, todas essas vertentes, para nos trazer a vida em Cristo Jesus.